Olá pessoal, muito boa noite. Sextou por aí, como é que tá? Vamos iniciar a nossa super live de perguntas e respostas. Olha só, toda sexta-feira a caixinha de pergunta para vocês e eu respondo suas dúvidas ao vivo. E aí, vamos embora? Turma, a primeira pergunta que foi feita na caixinha de perguntas de hoje foi o seguinte: o que é melhor para a corrida de rua? Certo? Eu acredito que esteja relacionado a que tipo de movimentos são bons para a corrida de rua, já que o nosso saque de hoje para tirar dúvidas era sobre movimento. Turma, a gente tem que entender que a corrida de rua ela é uma atividade muito assimétrica, certo? Ela tem movimentos cíclicos, claro, mas é uma atividade que quando eu não tenho bom trabalho unilateral, é muito provável que eu gere maiores assimetrias, certo? Então, quando a gente pensa na corrida de rua, a gente tem que pensar da seguinte forma. O corredor, ele vai estar naquela atividade cíclica, um passo ou outro, mas ele vai estar realizando diversos movimentos unipodais, certo? Ou unilaterais, porque o braço dele não vai se movimentar igual ao outro, a perna também não, ele vai ter uma oscilação de tronco. Então, se a gente pensasse no macro geral, o que é bem interessante para a corrida de rua, é que eu também busque trabalhar padrões unipodais ou unilaterais, que eu trabalhe mais individualmente do que em conjunto os dois lados. Por quê? Já é comprovado cientificamente que movimentos unilaterais e unipodais são muito mais eficientes para a correção de assimetrias. E quando um corredor, uma pessoa que pratica corrida de rua, começa a apresentar assimetria, vira uma compensação, isso pode diminuir o desempenho dele, certo? Então, busquem trabalhar pensando em movimentos bons para corredores, desde a preparação para o movimento, desde o começo da sua sessão. Busquem trabalhar movimentos mais unipodais ou unilaterais, ou que trabalham o padrão cruzado, um lado em conjunto com o outro. Porque isso é comprovadamente eficiente para diminuir assimetrias, treinar os lados individualmente, e também vai ter muito mais relação com a atividade física que ele está executando, que é a corrida de rua. Então, para corredores, é bem interessante trabalhar movimentos assimétricos. Beleza? Olha só a segunda pergunta que mandaram aqui pra gente. Por que, essa pergunta foi engraçada, olha só, por que nunca ouvi falar sobre a preparação para o movimento? Isso aí é bem legal, pessoal. Me digam aí no chat, quantos de vocês já ouviram, a não ser do meu perfil ou por mim, falar o termo de preparação para o movimento? Eu sei que muitos de vocês vão estar mais acostumados a ouvir aquecimento, alongamento, mobilidade, vou fazer a mobilidade, vou treinar. A mobilidade, inclusive, é uma palavra que ela tem vários significados. Pode ser uma mobilidade de eu me locomover por um ambiente, pode ser uma mobilidade articular, por exemplo. Então, vocês já tinham ouvido falar ou ouvem falar preparação para o movimento em outros lugares? Essa pergunta de por que eu nunca ouvi falar sobre a preparação, ela é bem interessante por conta disso. Por quê? Na nossa área, os termos, por ser uma ciência muito nova, os termos eles vão surgindo, eles vão melhorando, eles vão se aperfeiçoando. Então, durante muito tempo, a gente chamou só de aquecimento, certo? E depois a gente percebeu que o aquecimento talvez não combine da melhor forma para o que eu quero expressar nesse começo da sessão. Da mesma forma, se eu falar só alongamento, que durante muito tempo, vou fazer uma atividade, eu vou alongar primeiro, depois eu vou lá. Também não é tão interessante o termo, porque eu não faço só alongamento no começo da sessão, e o alongamento nem é o mais indicado no começo da sessão, certo? Então, aí surgiu mobilidade. Vamos trabalhar a mobilidade, vou deixar a pessoa mais móvel, trabalhar as articulações, e isso é o suficiente. Só que algumas articulações nossas precisam de mobilidade. Outras articulações nossas precisam de estabilidade. Então, mobilidade por si só também não é a melhor definição para o que eu vou fazer no começo da minha sessão de treino. Por quê? Esse começo da sessão tem que preparar a pessoa para o que ela vai fazer no treino. Seja musculação, treinamento funcional, seja o que for. Mas tem que preparar a pessoa para o que ela vai fazer no treino. Sendo assim, o termo mobilidade não é o suficiente, estabilidade não é o suficiente, aquecimento passa longe e alongamento também. Se eu vou preparar essa pessoa para o que ela vai fazer no treino, a conjuntura, os elementos que mais vão combinar aí, elementos que preparam para os movimentos que serão executados. Ou seja, preparação para o movimento. Só que realmente é um termo muito novo. Inclusive lá no próprio grupo, no grupo que eu faço parte, que é o FTG, dos projetos que eu coordeno na UFES, durante muitos anos a gente chamou essa parte inicial de preparação de mobilidade. Vou conduzir a mobilidade, vou fazer a mobilidade, vou conduzir, porque a gente entendia que era diferente de aquecimento, alongamento, isso já há 10 anos atrás, mas não tinha parado para debater mesmo a nomenclatura, porque chamar de preparação para o movimento, tá? Mas, turma, não ouvir falar sobre a preparação para o movimento é tranquilo. O termo é novo, ele está se popularizando ainda. Cada vez mais também a preparação está aparecendo. Na parte da preparação, faça isso e tal. Se você pegar grandes grupos, tanto nacionais quanto internacionais, já chamam de preparação para o treino, preparação para a atividade, por aí vai. Ou ativação também, tem várias nomenclaturas. Só que mais importante do que a nomenclatura, de ouvir ou não ouvir falar sobre ela, é eu entender os elementos que tem que estar aí. Os elementos que são importantes que estejam nesse bloco. Porque a preparação para o movimento, ou o nome que vocês quiserem chamar,
ela vai ter um conjunto, vai ser um conjunto de elementos que eu preciso fornecer para o meu aluno para que ele comece o treino bem e execute bem o que ele vai treinar. Então, se eu tenho um treino que ele vai exigir muita mobilidade articular do meu aluno, porque é um treino que ele vai agachar profundo, vai fazer movimentos com amplitudes máximas, eu preciso, na minha preparação, fornecer essa mobilidade para o meu aluno. Se é um treino que vai exigir muita mudança de direção, aceleração, desaceleração, salto, essas articulações do meu aluno vão precisar de controle motor e estabilidade. Então, eu preciso fornecer esse controle motor e estabilidade no começo da minha sessão, para que ele seja o mais preparado possível para o treino, certo? Então, entender que esse conjunto de elementos não é engessado, claro. O nome em si pode ser o que vocês considerarem melhor, mas eu tenho que entender que são um conjunto de componentes que são necessários na sessão. Inclusive, eles vão impactar a sua sessão. Porque quando eu vou treinar ali o meu aluno e eu não faço uma boa preparação para o movimento, eu não faço uma boa preparação, eu posso estar favorecendo que ele se machuque no treino, posso estar favorecendo que ele entre no treino não devidamente aquecido, ou mobilizado, ou estabilizado, não favorecendo que ele entre no treino com mais foco e atenção, que é uma das coisas que mais revolucionou quando a gente pensa na preparação para o movimento, que é eu dar um destaque para uma boa ativação neural e cognitiva. Ou seja, eu quero não só preparar fisicamente as articulações do meu aluno, mas eu quero preparar ele mentalmente para mudar de direção bem, para saltar bem, para correr bem e fazer todos esses elementos. Por isso que o termo preparação para o movimento é tão novo, só que mais importante do que isso é entender o que é que a preparação para o movimento representa para os meus alunos, para mim, para as atividades que eu vou desenvolver. Beleza? Vamos para a próxima pergunta? Olha só. A próxima pergunta nessa linha foi: o que é mais importante na preparação para o movimento? Certo? Turma, juntando com o que eu já falei anteriormente, explicando mais sobre o quão importante é esse primeiro bloco para as pessoas, existem vários elementos que podem ser importantes na preparação para o movimento. Acho que um dos mais importantes, se eu fosse elencar, é que ela seja específico para o que eu vou fazer. Então, se eu colocar todos os componentes ali necessários, mobilidade, estabilidade, uma boa ativação, já vai ser muito interessante para os meus alunos, porque eu vou fornecer um trabalho muito mais específico e muito mais direcionado. Agora, se eu conseguir fazer com que ela seja específica para o que eu vou treinar naquele dia, por exemplo, eu tenho um treino de agachamento, eu vou focar mais em membros inferiores. Esse treino de agachamento são bases unipodais, são búlgaro, é subida no step, eu vou fazer padrões nesse sentido. Ser específico para o meu aluno, não só para o treino, ser específico para o meu aluno. Por quê? Pode ser que o treino do dia seja esse, mas o seu aluno ele tem dor, seja, por exemplo, membros superiores. É supino, é em pré, são outras coisas para membros superiores que ele vai treinar. Mas o seu aluno sente dor no joelho, ele tem uma instabilidade no joelho, isso gera dor. Então o que é que eu faço na minha preparação para o movimento, que seria mais importante? Ser específico para o meu aluno. Agora eu vou lá, vou colocar 2, 3 exercícios bons para estabilidade de joelho no começo da sessão. Porque agora quando ele for ficar em pé para empurrar, para puxar, para fazer tudo que ele precisa, quando ele for caminhar no treino e depois do treino, ele vai estar muito mais preparado para o que ele vai executar, porque eu tentei ser específico a preparação para o movimento, para a necessidade do meu aluno. Então, um dos elementos mais importantes. Eu acho aqui, por básico, que a preparação passe pela mobilidade articular, estabilidade articular, uma boa ativação neural e cognitiva, e que eu tente ser específico para o meu aluno, para o meu aluno. Mesmo no treino do dia, hoje vai ser um treino mais suave ali, vai ser mais um alongamento com ele, hoje é só um volta calma, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas, pô, esse aluno apresenta dor no ombro. Coloca ali no começo da sessão 2, 3 exercícios de mobilidade para dor no ombro do seu aluno, que ele vai te agradecer na sessão e depois da sessão, inclusive. Beleza? Estamos indo para a nossa terceira ou quarta pergunta agora e seguimos o barco. E aí na pergunta seguinte, olha só, galera. Perguntou se eu aplico a preparação em todos os meus alunos, para todos os meus alunos. Se eu aplico a preparação para todos os meus alunos. E turma, sim. Eu aplico para todos os meus alunos, independente do que eles vão treinar no dia, certo? Muitas vezes eu tenho um aluno que tem uma sessão curta, que vai durar 20 minutos. Vai ser, por conta do tempo, só membros inferiores, por exemplo. Mas eu aplico a preparação do movimento para todo o corpo dele. Trabalho mais as articulações que serão exigidas no treino, mas trabalho todas as outras articulações, mesmo de forma muito breve ali, rápida, maximizando o tempo disponível. Por quê? Por mais que no treino ele vai usar aquela articulação, na vida dele ele vai usar as outras. Então é interessante que eu prepare as outras também para a demanda do treino e a demanda da vida que vai vir depois, certo? Então eu aplico em todos os meus alunos, independente do que o aluno vai treinar, e sempre buscando, pelo menos, atender um movimento para cada articulação, ser um pouco mais específico para a articulação que eu vou trabalhar no dia e sempre ter uma parte de ativação neural e cognitiva. De preferência com um tom lúdico. Você quer cativar o seu aluno no treino, na sessão? Você tem que colocar alguma coisa lúdica no começo da sessão. Isso é muito simples de ser feito. Beleza?
A pergunta na sequência é a seguinte: o movimento no começo da sessão tem que ser específico? Então, olha só. Nessa linha do que eu já expliquei para vocês, eu considero que ele ser específico é algo muito importante. Mas ser específico para os nossos alunos, a necessidade que o meu aluno tem. Se o meu aluno tem uma necessidade de movimento de estabilidade de core, eu vou colocar. Se tem uma necessidade de movimento de estabilidade de ombro, também vou colocar. Agora, se eu não consigo ser específico para o meu aluno, já é muito eficiente, já é muito legal eu aplicar de forma mais ampla, fornecendo mobilidade para as articulações que precisam de mobilidade. Mobilidade é justamente essa amplitude com o controle motor. Entenda a mobilidade quando sendo a capacidade dos seus alunos de conseguir, em casa, pegar um pente agora e pentear o cabelo. Se eu tenho controle motor para chegar só até aqui, a minha mão vai tremendo o resto, eu posso estar compensando e gerando disfunções articulares. Se eu tenho um bom controle motor de ir até o final e voltar, eu vou fazer isso com muito mais facilidade, vou me arrumar mais rápido, não vai ser uma tarefa penosa para eu executar na minha vida, e isso aqui vai ser muito mais tranquilo. Então é mobilidade. Se eu vou tentar que o meu aluno tenha pelo menos o mínimo de mobilidade necessário para a vida dele, para as atividades da vida dele, eu já estou fazendo um trabalho muito eficiente, por mais que não seja tão específico para o meu aluno. A mesma coisa serve para a estabilidade articular. Quando eu melhoro a estabilidade do joelho, por exemplo, dos meus alunos, que sempre tem algum exercício para estabilidade do joelho, eu estou melhorando a ação dele entrar e sair de um carro, dele subir e descer uma escada, dele mudar de direção. Então, sempre que a gente trabalhar a estabilidade, a gente está nessa linha. Então, é interessante que seja específico, mas não é necessário que seja sempre específico para todos os alunos, todas as sessões. Se eu não conseguir ser específico, se eu minimamente der um pouco de todos os componentes que são importantes na preparação, eu já vou estar executando um trabalho bem eficiente. Beleza? Essa pergunta aqui é bem legal. Preparação para o movimento faz diferença na hipertrofia, certo? A hipertrofia, como todos vocês sabem, é quando eu vou treinar para aumentar volume muscular, certo? E até teve uma live que a gente comentou sobre preparação para o movimento na musculação. E o que é que eu considero? Galera, tem vários elementos que vão influenciar na hipertrofia. Todos vão estar relacionados principalmente ao treino. Volume, intensidade, densidade. Então, o macro da hipertrofia vai vir dessa parte principal da sua sessão de treino. Mas pense o seguinte, para chegar bem na parte principal do treino, você precisa do quê? Preparar antes. Eu não posso chegar e ir direto para a máquina e fazer os exercícios. Eu tenho que preparar adequadamente para ir para o exercício. E vai ter aquele que vai dizer assim, mas eu posso ir para a máquina, aqueço com a carga mais leve, depois volto a carga de treino e faço o treino. Correto? Para aquecer o corpo, até aquecer aquela articulação específica, isso pode servir e é eficiente. Mas, para trabalhar uma dor no ombro, isso não vai ser eficiente. Para melhorar a amplitude e controle motor, isso não vai ser eficiente. E para trabalhar uma boa ativação neural e já entrar com a musculatura pré-ativada para aquele tipo de atividade, também não vai ser eficiente. Então, quando você consegue fazer uma boa preparação para o movimento, gerando uma boa ativação neural, uma boa ativação cognitiva, um bom pré-recrutamento muscular, ganhou amplitude de movimento com controle motor, você está favorecendo que o treino dele renda mais depois. Porque agora ele vai fazer mais séries com menos desconforto, ele vai atingir amplitudes maiores com mais segurança, ele vai conseguir executar um movimento com bom controle motor, com mais velocidade, que é interessante para a intensidade. Ou seja, a preparação para o movimento bem feita vai maximizar, inclusive, os resultados para hipertrofia. Tem um vídeo meu no perfil aqui, inclusive, que eu comento sobre um treino que o Siban, aquele fisiculturista que todo mundo conhece, várias vezes Mr. Olímpia, ele faz um bom trabalho só ali de mobilidade e estabilidade para as articulações, porque ele entende que a saúde articular que ele mantém para todas as articulações, vai favorecer ele pegar mais carga, vai favorecer ele fazer amplitudes maiores e velocidades maiores. Então, galera, se você não está aplicando uma boa preparação do movimento para os seus alunos, mesmo aqueles que buscam hipertrofia, você está deixando de maximizar os resultados dele. Pense como se ele executar 3, 4, 5 repetições a mais com menos desconforto, ou aumentar a carga e ele conseguir manter controle motor. Isso é o que acontece quando eu consigo gerar uma boa preparação para o movimento. Beleza? Então, sim, galera, a preparação para o movimento faz muita diferença, inclusive para a hipertrofia. Beleza? Próxima e última pergunta de hoje, hein, turma? Como seria a preparação para o movimento para um treino de jiu-jitsu? Bem específico, mas legal da gente responder agora. O jiu-jitsu ele está bastante em alta, né, ultimamente. Semana passada perguntaram para artes marciais de uma forma geral, hoje foram mais específico, tá? Sempre que a gente for analisar um tipo de treinamento para uma modalidade específica, desde a preparação física, tem várias nuances que vão partir da gente analisar a modalidade. Quando a gente pensar na preparação para o movimento, vamos pensar em como eu preparo
esse atleta amador, esse praticante, eu não sei o nível de treinamento da pessoa, para o jiu-jitsu. Tá. O que é que o jiu-jitsu exige muito desses indivíduos? 1. Estabilidade central, principalmente, de core. 2. Mobilidade e controle motor, porque eu preciso às vezes entrar em ângulos que não são favoráveis. 3. Uma boa ativação neural, certo? Ou seja, porque se eu estou fazendo uma chave aqui, disputando força com o meu colega, tal, eu tenho que pensar rápido para conseguir aplicar aquela chave, aquela entrada, conseguir pegar uma abertura, alguma coisa assim. Então, se eu fosse pensar numa preparação do movimento para a galera do jiu-jitsu, primeiro, iria sempre colocar em condições que desafiasse o core. Vou preparar, eu tenho que desafiar o core. Seja em 4 apoios, seja em guarda com as costas no chão, seja descendo e subindo, seja mudando de direção, mas que desafie o core. Segundo ponto, ia trabalhar bastante mobilidade com controle motor. Poderia usar equipamentos como bastão, como elástico, mas que eu trabalhasse essa mobilidade desafiando o controle motor desse indivíduo para essa atividade do jiu-jitsu. E com uma boa ativação neural, ou seja, tudo que ele fizesse de movimento, ele precisaria pensar para fazer, certo? Porque imagine agora, eu estou segurando a mão dele bem firme, com a gola do kimono até 100, e falo para ele, olha só, a mão que eu balançar, você tem que puxar a outra mão o mais rápido possível. Isso seria um exercício de ativação da cadeia posterior, num padrão de puxar, certo? Por que eu balanço uma mão e peço para ele puxar a outra? Porque uma situação do jiu-jitsu seria justamente, essa mão que eu estou balançando, eu estou com foco nela, eu estou puxando, estou mantendo, o meu adversário está fazendo isso. Então se eu balanço essa mão, entende-se que a outra está com menos foco. É muito mais fácil de eu puxar e tirar uma pegada desse lado, tirar a pegada dele do meu kimono, romper uma empunhadura da mão que ele não está focando. Então o que eu quero passar para o meu aluno é essa capacidade dele pensar, sentir o movimento e reagir rápido. Então tá aqui, balançou a mão, ele puxa a outra. Isso tem inúmeros exemplos que eu poderia citar para vocês sobre como direcionar a preparação do movimento para atletas de jiu-jitsu. Sempre trabalhando bastante mobilidade, principalmente de glenohumeral, que é muito exigida no jiu-jitsu, cervical e tornozelo, porque muitas chaves de pé, de encaixe, são feitas com o tornozelo. Estabilidade. Professor, estabilidade de joelho para jiu-jitsu pode ser interessante para a vida dele, é bom que eu faça. Mas ele vai precisar principalmente de estabilidade do centro, porque ele vai estar ou em cima do adversário fazendo alguma coisa, ou por baixo se defendendo ou atacando. Então, o core vai ficar o tempo todo sendo tensionado para um lado e para o outro. Então, estabilidade central, principalmente em amplitudes médias e baixas, certo? E assim, eu teria um trabalho muito mais direcionado para o pessoal do jiu-jitsu, assim como outras modalidades. Inclusive, no jiu-jitsu, como vocês devem saber, tem pessoas que são guardeiros, e normalmente ficam por baixo, e tem pessoas que são... não lembro agora a outra nomenclatura do jiu-jitsu. São passadores, isso. E os passadores, eles jogam normalmente por cima, com bastante agilidade. Inclusive, para esses indivíduos, o tipo de preparação é diferente. Se eu tenho um cara que ele é muito passador, ele vai jogar por cima, aí para ele é muito importante eu trabalhar uma boa estabilidade de joelho no começo da minha sessão para favorecer o treino dele depois, certo? Ou seja, galera, a preparação para o movimento, que é o tema da nossa live de perguntas e respostas de hoje, é o mais eficiente que eu posso fazer para qualquer tipo de treino. Se eu quero engajar o meu aluno na musculação, no cross-training, crossfit, calistenia, treinamento funcional e nas artes marciais, se eu quero engajar o meu aluno em qualquer uma dessas atividades, entre muitas outras, eu tenho que começar a minha sessão bem. Eu tenho que começar a minha sessão de uma forma que seja lúdica, de uma forma que seja eficiente para as articulações e de uma forma que traga resultados para o meu aluno. E isso é o que a preparação para o movimento proporciona, certo? Mas vamos lá, nós vimos vários pontos interessantes hoje sobre movimento, sobre a preparação para o movimento. E fica a dica, galera, já passou em muito a época de profissionais do movimento, como muitos de vocês estão aí assistindo são, aplicar aquecimento e alongamento para os seus alunos, certo? Isso deixou de ser eficiente, e na verdade isso nunca foi eficiente. E nós descobrimos que isso não era eficiente há 10 anos atrás. Tem 10 anos que eu participo dos projetos da universidade e nós nunca fizemos exercícios de alongamento, principalmente estático, e nunca fizemos só aquecimento com a galera. Sempre foram trabalhos buscando estabilidade e mobilidade, certo? Então, se a gente quer melhorar a nossa área como profissional do movimento, a chave está aí, entender que começar a sessão bem, com os componentes corretos, é o que vai fazer essa diferença. E caso vocês queiram aprender mais sobre isso, o meu perfil está focando nesse tema ultimamente e tem muito conteúdo lá legal falando sobre a preparação para o movimento, beleza? Então já acompanha lá. Por hoje é só, até a próxima. Qualquer dúvida, toda sexta-feira tem live, perguntas e respostas, e na terça-feira tem uma live aula com conhecimentos práticos que vocês já podem aplicar no dia seguinte, beleza? Turma, valeu, por hoje é só e até a próxima.